Vamos orar ainda, amém? Por favor, ora comigo e ora por mim também, amém? Feche seus olhos aí onde você está, respira fundo, de verdade. Senhor, nós queremos mais uma vez colocar as nossas vidas diante de Ti, e assim fazemos, na pessoa do Teu Espírito Santo que está nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque não se trata de nenhuma percepção humana, se trata de uma palavra que você declarou, que se 2 ou 3 estiverem reunidos em Seu nome, você estaria. Então você está aqui, não é porque nós sentimos apenas, é porque você declarou que estaria aqui. Então permaneça, Senhor, e se mova nesse momento, nesse novo momento, sobre as nossas vidas. Que o Senhor encontre em nós uma terra pronta para acolher a sua semente, Senhor. E que o Senhor disperse agora toda e qualquer tipo, Senhor Jesus, de sabotagem na nossa própria alma, de alguma ave de rapina que tente roubar a semente. Nós queremos, ó Deus, te pedir agora que nossa mente e coração estejam cativos à sua palavra e à sua voz, no nome de Jesus. Pai, nós repreendemos toda distração, nós repreendemos, ó Deus, toda dispersão, e nos colocamos ao inteiro dispor do Teu Espírito Santo, e nós oramos no nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir no livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, no capítulo 1, verso 1. A gente fala tão pouco, né, sobre esse livro, nós ministramos tão pouco sobre ele. Nesses dias, meu coração se voltou para esse livro tão especial. Vocês sabem que quando a gente coloca aí, né, fala Cântico dos Cânticos de Salomão. Salomão, ele escreveu, dentre versos, poemas, provérbios, quase 4.000 poemas e 3.000. Ele, você sabe, fora da curva, completamente fora da curva. E o interessante é que quando a gente analisa os escritos de Salomão, a gente olha para Provérbios, a gente não consegue humanamente, em 31 capítulos, é incrível como a cada vez que você lê aquelas palavras de sabedoria, é como se fosse uma fonte insondável. Você sempre está trazendo algo novo, você sempre está descortinando coisas. Quando você vai para o livro de Eclesiastes, é o livro da crise existencial. É o livro das interrogações, mas é o livro de nós percebermos que depois de tudo o que ele experimenta, com densidade, com profundidade, de tudo que um homem pode experimentar, no final de toda essa experiência, ele diz, olha, eu chego à conclusão que nada dessas coisas, elas podem preencher a alma do homem. Porque tudo isso é vaidade e correr atrás do vento, né? Mas quando ele chega no livro de Cantares, aí ele tem uma nova experiência. O livro de Cantares tem muitas posições, né, teológicas no que diz respeito ao livro de Cantares. E questionamentos sobre
se o livro de Cantares seria realmente uma alegoria, uma tipologia do noivo com a noiva, de Cristo com a igreja, na pessoa de Salomão e da sunamita. E conta a história que Salomão estava a passear e encontrou nas vinhas essa sunamita. Apesar de ser um homem muito vulnerável, porque era um homem que teve 300 mulheres e 700 concubinas, era um cara vulnerável, né? Venhamos e convenhamos, ele tocou o olho e se apaixonava. Mas conta-se a história que diante de todas essas mulheres, essa foi a Gisele Bündchen. Essa foi a mulher que ele se apaixonou. E ele teve essa paixão, esse amor tão arrebatador, que inspirou ele a escrever esse Cântico dos Cânticos. É uma história que se fala a respeito de Salomão, e diz que ele aborda essa mulher e, a princípio, mesmo ele sendo rei, ela não dá bola para ele. E disse que ele chegou ao ponto de se vestir como pastor de ovelhas para encantar essa mulher, não na sua realeza, mas na sua simplicidade. É uma história que conta sobre isso. E que eu acho interessante essa história, porque é a história de um rei que desce para a figura de um pastor para tentar encontrar e alcançar essa mulher, né? Então, tem muito a ver com essa tipologia de Jesus, aquele que abriu mão do seu trono, da sua realeza, da sua majestade, e se colocou numa posição de um homem comum, e veio para ser um pastor, né? E que Salomão teve uma atitude semelhante a essa. Então tem muita história a respeito desse livro, e eu realmente, teologicamente, eu entendo que ela cabe muito bem nessa tipologia do noivo e a noiva. É assim que se define, né? Durante todos os capítulos e cantares, na pessoa de Cristo e a igreja. E eu quero falar um pouco sobre o que Deus quer nos despertar sobre essa experiência. Amém? Amém? Você está comigo? Então, dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado e diz aí para ela, te prepara então. Vamos lá então, vamos ler aqui uma parte desse texto, para que a gente possa, e eu possa chegar ao ponto onde eu quero estar compartilhando com vocês essa palavra. Amém? Vem comigo então. Capítulo 1, verso 1 diz, Cântico dos Cânticos de Salomão, e no verso 2 diz, beije-me ele com os beijos de tua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me tu, correremos após ti, ó rei. Após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor, mais do que do vinho. Com razão te amam. Amém? Amém. Vamos parar até aí, porque a gente vai continuar depois. O interessante é que
existe um questionamento também sobre essa questão desse livro, né? Que fala sobre tantos poemas e existe uma via que fala que esse livro é o único livro que fala um pouco do eros, dessa parte do amor e da intimidade, né, que chega a ter um pouco do erotismo em si, né? Dessa parte, digo erotismo, dessa parte do amor eros de um homem com uma mulher. E sem sombra de dúvida, não deixa de ter, né, algumas menções que se falam a respeito, apesar de as pessoas elas supervalorizarem algumas coisas nesse respeito, né? Mas tem algumas coisas e mensagens que são muito contextualizadas à cultura, e ela nos traz alguns ensinamentos muito valiosos, irmãos, muito preciosos, né? Que fala um pouco dessa cultura, né, que existia dentre os povos persas, os árabes, né, o povo hebreu, e que a gente precisa entender um pouco disso para que possamos extrair tudo aquilo que Salomão quis declarar nesses poemas, né, que são de um romantismo sem precedentes, mas tem uma mensagem em cima disso, tá? Então, nessa época existia uma cultura, que existia até um filósofo chamado Heródoto, que ele escreveu a respeito dos tipos de beijos que existia dentro dessas culturas. Isso é uma coisa muito interessante, irmãos, porque para cada tipo de beijo, um beijo na mão, um beijo no pulso, um beijo na face, um beijo na boca, um beijo na cabeça, um beijo no peito, vocês sabem que existia todo um significado a respeito desses tipos de beijos. Você sabe que quando alguém, né, e a história conta isso, quando alguém beijava, por exemplo, o pulso de uma pessoa, ela estava dizendo para aquela pessoa que ela iria, a partir daquele momento, servir a ela o resto da vida, e a outra pessoa iria ser responsável por ela como tutor o resto da vida dela. Então, começa a fazer isso aí, né? Então, existia todo um significado a esse respeito. O problema é que a nossa cultura ela não tem esse entendimento, né? E a questão do beijo, você sabe que esse povo hoje, é até assim hoje, os árabes, eles cumprimentam com quantos beijos? São 3 beijos. Isso é feito prática dos homens. Os homens fazem isso. Até hoje eles fazem isso. Eles beijam 3 vezes. Os judeus também. Sami está aqui para comprovar, né, Sami? Sami é Sami Baraká. O pai de Sami, ele é palestino. Então, Sami sabe muito bem disso. Existe essa cultura muito acentuada em cima disso. Então, queridos, essa questão que quando ele coloca essa questão, beija-me com os beijos da tua boca, tem um lindo significado. E ele não é apenas o significado no que diz respeito a essa parte da intimidade, né, erótica de um homem e uma mulher, mas ela é muito maior o significado a esse respeito. E o interessante é que o significado disso tem a ver com a localização da boca, aonde a boca ela se encontra. E queridos, isso é tremendo, porque isso faz todo sentido, porque a boca, olha bem uma coisa, se eu beijar aqui esse microfone com a boca, eu vou estar posicionando esse microfone
aqui, primeiro, sobre a cabeça. Mas eu vou estar posicionando o microfone sobre o centro do meu cérebro. Porque a boca, em condições normais, ela é o centro do seu cérebro. Ela está posicionada no centro do seu cérebro. Então, ela está posicionada no centro dos seus pensamentos. Mas ela também está posicionada no centro dos seus olhos. Ela também está posicionada no centro do seu nariz. Ela está posicionada no centro dos seus ouvidos. Ela está posicionada no centro do seu coração. E também ela está posicionada sobre o centro do seu aparelho reprodutor. Quando é expresso beija-me com um beijo da tua boca, ele está dizendo de uma forma direta que ele está dizendo que beija-me, mas ele está declarando que ele está querendo nos alcançar dentro de uma realidade em que ele quer ser o centro dos nossos pensamentos, ele quer ser o centro da nossa visão, ele quer ser o centro da nossa audição, ele precisa ser o centro do nosso coração, ele precisa, na verdade, ser o centro do nosso aparelho reprodutor, ele precisa ter um significado onde ele é o centro de tudo, e ele quer, na verdade, trazer essa realidade de querer essa pessoa por completo diante dela, numa entrega irrestrita, numa entrega completa, onde ele vem para estar preenchendo completamente, ele quer ser o ponto focal da sua vida. Então ele está querendo dizer, né, para essa mulher, ele vai dizer, eu quero ser o ponto focal da sua vida. Eu quero que todos os seus pensamentos, todo o seu olhar, né, toda a sua atenção, que você possa ouvir, que você possa ver, que você possa experimentar, que os seus pensamentos, que o seu coração, eles possam estar completamente voltados para mim. E o interessante é que tudo isso faz sentido. Isso faz sentido nessa experiência que essa mulher, ela tem, né, com essa experiência de intimidade. Só a intimidade, ela pode promover essa experiência integral, essa experiência completa, de ter tudo convergindo para essa pessoa. Mas que pessoa é essa? Que pessoa é essa? Aí ele se coloca na pessoa de ser um rei que deseja que essa noiva, ela possa ter todo o seu ser completamente rendido, entregue e submisso à figura do rei. Isso se define a figura do noivo com a noiva. Esse é o sentido de que fala o início, e ela continua dizendo, porque o teu amor é melhor do que o vinho. Ele está dizendo que o significado do vinho, né, que está voltado para a festa, que está voltado para a celebração, que está voltado para o prazer, que está voltado para a alegria, e ela está dizendo, eu desconsidero tudo isso, porque o teu amor, ele é muito superior do que tudo que o vinho, ele pode produzir. Isso faz sentido, né? Porque depois fala a respeito da embriaguez do vinho e da embriaguez do Espírito Santo. E fala que essa embriaguez do Espírito, ela é muito melhor porque a outra tem dissolução, né? Mas ela continua dizendo que suave é o aroma dos teus ungüentos.
Os ungüentos naquela época, eles serviam para curar, diga curar. Os ungüentos, eles serviam para curar, eles serviam para curar as dores, eles serviam para curar as feridas, eles tinham essa função tão tremenda que é atuar numa área de cura, numa área das dores, né? Que na figura do nosso Senhor, Ele também veio para nos curar, para tirar as nossas dores, para sarar as nossas feridas, para trazer, né, essa experiência junto com eles de cuidar de nós nesse sentido, né? E ela fala que por isso todas as donzelas, elas te amam, todas as virgens, elas te amam. Ou seja, toda essa propaganda que existia a respeito, né, desse rei, já era notório entre todos, né, porque isso era algo típico da sua forma de proceder. Então, ela continua falando dentro desse versículo, e ela diz algo que é muito poderoso. Ela chega e diz: leva-me após ti. Isso, queridos, tem tudo a ver com a pessoa do noivo, tem tudo a ver no que diz respeito a essa experiência de governo, de soberania. Porque essa experiência, ela poderia ser dita de uma forma diferente, e ela poderia ser dita que venha junto comigo. Entre um casal, entre um noivo e uma noiva, talvez ficaria muito melhor posicionado, venha, mas não, ela disse, leva-me após ti. Ela está dizendo, igual o Senhor Jesus falou. Ele disse, vinde. Ele disse, naquele discurso com relação aos discípulos, né, que aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Ela está dizendo, vinde, leva-me após ti. Ela está dizendo, aonde você for eu irei, eu vou seguir os seus passos, eu na verdade vou estar me submetendo a ti, numa total rendição, numa total submissão. Mas ela diz também uma palavra-chave, ela diz, apressemo-nos. Ei, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. A noiva, ela precisa se apressar. Amém? Há uma urgência para a noiva se apressar. Há uma necessidade da noiva se apressar. Há uma necessidade de uma entrega de todo o seu ser. Há uma necessidade que ele possa ser o centro da sua existência, o centro da sua vida, o centro do seu chamado, o centro do seu propósito, que os seus olhos estejam voltados para ele, que os seus ouvidos estejam aguçados para ele, que os seus pensamentos sejam cativos a ele, que o seu coração seja entregue para ele, que tudo e que todo o seu ser possa estar sendo completamente, né, submetido a ele, que você possa estar clamando que, olha, me leva, que aonde você for eu estarei indo com você, aonde você estiver colocando os seus pés, os meus pés também estarão pisando junto com você. Eu quero me apressar, porque essa é uma necessidade, e ela declara, apressa-nos. Existe uma urgência nesse tempo que se chama hoje, de nós nos apressarmos. Um tempo que ela está dizendo, eu não posso perder tempo. E querido, se existe uma urgência hoje, é uma urgência de nós não perdermos tempo. Temos perdido tempo com tantas coisas. Mas nós precisamos
perder tempo com aquilo que de fato pode fazer alguma diferença na nossa história, na nossa vida, no nosso contexto de vida, na realidade da nossa casa, da nossa família. E aí, ela declara: o rei me introduziu nas suas recâmaras. Amém? Amém? O rei. A figura é a figura do rei. O rei me trouxe e me introduziu dentro das suas recâmaras, no lugar da sua intimidade. Amém? Ei, eu quero dizer para você essa noite: o rei quer te levar às suas recâmaras, o lugar da sua intimidade. Essa é uma necessidade, irmãos, nos dias de hoje. E ela continua falando a respeito de muitas coisas. Mas eu quero estar falando sobre um outro momento dessa noiva, que é de fato o que eu quero estar ministrando aqui essa noite. Porque nos capítulos seguintes, algumas coisas acontecem. No capítulo 2 já fala a respeito de algumas estações que começam a mudar e essa noiva não consegue se aperceber dessa mudança de estações. Eu vou falar isso em outro momento, que é muito interessante. Existia uma ansiedade naquele momento e ela declara sobre tudo isso e ela fala sobre tudo. Depois que ela entra nas recâmaras, já vem algum tipo de temeridades. E ela começa a apresentar as suas dificuldades, as suas debilidades, as suas crises existenciais, as suas inseguranças, os seus defeitos, a sua indignidade de estar diante do rei. Mas hoje eu quero ser assertivo e objetivo com você. Lá no capítulo 5, verso 2, algumas coisas se passam. E durante o transcorrer dessa linda história, chega um momento que eu acredito que tem tudo a ver com essa realidade que nós estamos vivendo hoje. E no capítulo 5, a partir do verso 2, eu acho que algumas pessoas conhecem esse texto. O texto ele começa dizendo: eu. Será que tem muita gente dormindo? Cutuca a pessoa que está do seu lado e talvez alguns até acordaram agora. E diz para ele: você está dormindo? O texto diz: eu dormia, mas o meu coração estava ali velando. Não era um sono profundo, mas eu dormia. Diga a voz, eis a voz do meu amado.
Isso declara que ela escuta a voz do amado. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Ela escutou a voz e depois ela escutou uma batida. Tem tanta gente escutando a voz. E às vezes até a batida na porta. E ele falou: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha. Ela já devia ter aberto isso há muito tempo. Pelo amor de Deus, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. E ela responde: já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Que coisa interessante essa experiência da noiva, que no início teve toda essa chamada para essa centralidade, para essa entrega, para essa rendição, de uma forma mais plena, de uma forma mais integral, de uma forma de uma rendição completa. E os dias se passaram, e talvez esse elan, esse anseio, ele se enfraqueceu no meio do caminho. E quando ela ouviu a voz, ela ouviu a batida na porta, e ela ouviu a voz pedindo: abre-me a porta, ela disse: mas eu já não estou mais vestida, eu já me despi, eu já lavei os meus pés, porque eu estava dormindo, já estou descansando, eu terei que vestir novamente a minha túnica, eu irei sujar os meus pés novamente? Ela disse: eu senti até o cheiro da mirra. Irmãos, a palavra de Deus, ela diz: quão preciosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Não somos nós que definimos o tempo que nós devemos parar. É Ele que define o tempo que nós devemos parar. Nós não podemos estar preocupados em ter que sujar os pés novamente.
de vestir a túnica novamente, de sair da nossa zona de conforto, de sair do nosso lugar de descanso, de podermos interromper o nosso sono da noite ou da madrugada, mas Ele está batendo a porta, e Ele está nos chamando para abrir a porta. E nós simplesmente estamos preocupados em ter o trabalho de nos vestir, ou de sujar os nossos pés novamente. Para atendê-lo, para abrir a porta e deixá-lo entrar novamente. Você está entendendo esse contexto e essa realidade? Ela já estava deitada e não queria. Olha, eu já tirei a túnica. A túnica, ela tem um sentido de manto, de vestimenta, que representa a questão da unção, ou seja, não existe mais a unção, não existe mais a disposição, não existe mais o despreendimento. Eu quero ficar na minha zona de descanso e de conforto, mas o amado está batendo a porta. Ele está pedindo para abrir a porta. Queridos, quantas vezes isso não tem acontecido na nossa vida diária? Do amado está batendo a sua porta, está pedindo para que você abra a porta. Porque Ele quer entrar. E se você deixar Ele entrar, Ele vai preparar uma mesa para ceiar com você. Porque essa é a palavra: eis que estou à porta, estou batendo, estou pedindo para você abrir. E quais têm sido as suas justificativas? A justificativa da noiva era: olha, eu vou sujar os meus pés novamente. Mas certo homem, quando resolveu se deparar com a sua presença e disse: eu quero ver a tua presença, a primeira coisa que o seu Senhor disse para ele é: tira a sandália dos teus pés. Ei, precisamos estar prontos para sujar os nossos pés. Porque a terra onde você vai pisar, ela é santa. E ela estava questionando: eu vou sujar os meus pés? Os meus pés já estão limpos? Eu já tirei a minha túnica? Mas ela estava sentindo. E ela se apercebeu e entendeu: eu não posso, eu tenho que me levantar. E se levantou. E quando ela se levanta, porque ao se levantar, existia um cheiro que estava ali entrando dentro daquele quarto. Tinha um cheiro. Tinha um cheiro de mirra. E quando ela abre a porta e pega sobre a maçaneta, sobre o ferrolho, a mirra ainda estava ali. Uma mirra concentrada, cheiro de mirra. Você sabe de uma coisa? Tem gente que só quer se contentar com o cheiro da mirra.
que às vezes se contenta apenas com o cheiro da mirra, mas não quer aquele que está trazendo o cheiro consigo. Às vezes, irmãos, nós nos acostumamos apenas a receber uma palavra, a receber uma oração, uma imposição de mãos, um momento de presença apenas em lugares onde coletivamente a gente vem adorar, mas a gente não quer nos aprofundar em uma experiência pessoal, com aquele que tem a mirra em suas mãos. E olha, faz tempo que ele está batendo a porta. Faz tempo que ele está pedindo para você abrir. Faz tempo que ele está querendo entrar para mudar tudo o que precisa mudar. E você está apresentando as mesmas justificativas que essa noiva está apresentando. Você está entendendo? Nós temos vivido dias, irmãos, que não basta terceirizar experiências. Não adianta terceirizar a experiência. Você precisa ter a sua experiência. Não basta sentir apenas o cheiro. Você precisa desejar Ele. Você precisa perceber Ele. Você precisa tocar nele. Você precisa ouvir a sua voz. Chega de tão pouco. Chega de tanta superficialidade, de tanta pouca profundidade. Chega apenas de querer ouvir aquilo que as pessoas estão falando. Você precisa ouvir o que Ele quer falar com você. Porque hoje podemos passar horas e horas ouvindo pregadores, ouvindo pregadoras, evangelistas no YouTube tanto, mas não é a mesma coisa dele falar pessoalmente com você. Ele está batendo na porta. Ele está mandando você abrir. A experiência, meu irmão, a mirra, mas não somente a mirra, há uma experiência de transformação, de mudança, de transmissão, ela se depara quando nós abrimos a porta. E entramos e deixamos ele entrar. E depois fechamos a porta e fazemos o possível para ele não sair. É isso que faz a diferença. O noivo está passando na sua casa. Ei, todos os dias ele está batendo. Ei, você está me entendendo? O noivo está passando na sua casa. Todo dia ele está batendo. Todo dia ele está ecoando a sua voz. E você está dizendo, eu estou sentindo só um cheiro. A gente fica, sabe, com aquela memória olfativa,
Você já viu aquela pessoa que só tem aquela memória olfativa? Que você passa e sente um perfume, aí aquele perfume faz você se lembrar daquela pessoa. E você se contenta apenas com isso. Com memória. Mas aquela experiência que eu tive, ela foi tão boa. Aquele tempo que eu passei com o Senhor, ele foi tão bom. Os primeiros dias, quando eu tinha tempo, quando eu podia, são tantas desculpas e justificativas, irmãos, que apenas fazem trazer para você esse convencimento de uma memória que está lá, estagnada, mas que não tem gerado nada, mas ele continua ali a bater a porta, ele continua a declarar: abre essa porta que eu quero entrar. Irmãos, hoje nós temos uma necessidade tão grande de entrarmos no nível mais profundo, irmãos, de podermos sair do raso, de deixarmos de ser cisternas rotas e permitirmos que o Senhor verdadeiramente possa nos escavar, para que nós possamos reter das águas e simplesmente não desperdiçar de tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. E a gente sabe que tem coisas que nós precisamos entender, que tem coisas que só irão acontecer quando nós nos submetermos a esse nível de experiência do secreto. Como a gente já tem falado sobre isso, né, irmãos? Como a gente já tem falado repetidamente sobre essa experiência do secreto, de sabermos que isso, de fato, é o que muda a nossa realidade, irmãos. De fato, isso é o que vai gerar dentro de nós, porque toda exposição, irmãos, ela gera transformação. Quando nos expormos a Ele, Ele vai começar a trabalhar de dentro para fora. Amém, irmãos? De dentro para fora. A intimidade é um lugar recluso, a intimidade é um lugar secreto, a intimidade é um esconderijo. Todas essas palavras estão permeadas na Bíblia, porque é o lugar que Ele quer trazer você, é a recâmara, é o lugar onde Ele quer trazer, que quer te introduzir, que quer fazer com que você entre a esse nível de experiência. Não é, irmãos, a intimidade não é um lugar público, a intimidade é um lugar recluso, a intimidade é um lugar secreto, a intimidade é um lugar onde você pode não ter problema de estar sem a túnica. Ela não precisava estar preocupada com uma túnica, é um lugar para você estar despido. Intimidade é lugar de estar despido. Mas mesmo assim estamos preocupados com túnicas, com as capas. Porque, queridos, eu quero lhe dizer, toda pessoa que é muito boa de justificativas e desculpas, todas as pessoas que são boas de argumentos, são ruins de arrependimento. São ruins de quebrantamento. São difíceis de se enxergar, de se dobrar. E não adianta, tem que começar dentro. É de dentro para fora. De dentro para fora, vem queimar em mim. É de dentro para fora, meu irmão. Não tem jeito. Às vezes nós ficamos nos perguntando, nos questionando, dentro dessa realidade hoje que nós temos enquanto nação, de sabermos que enquanto nação, enquanto o Brasil, nós somos quase 45%, quase 50% nós somos de cristãos,
de evangélicos, né? E mesmo assim nós ainda tateamos de conseguir promover uma transformação de verdade. E a gente fica tentando conseguir entender isso, diante de tantas palavras que o Brasil tem recebido, tantas profecias, tantas palavras proféticas, e nós acreditamos e não negociamos nenhuma delas. Mas a gente entende que mesmo a gente sendo uma maioria, nós não conseguimos mudar as estruturas da nossa nação, arraigadas. E sabe, irmãos, de uma coisa, a gente precisa chegar à conclusão que diante dessa realidade que precisa ser de dentro para fora, a gente precisa realmente entender, sabe, que não é a igreja que precisa de um Brasil restaurado. É o Brasil que precisa de uma igreja restaurada. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa primeiro acontecer dentro, para depois acontecer fora. Deus vai tratar primeiro com a sua igreja, para depois tratar com a nação fora. Deus precisa tratar primeiro com o sacerdócio, para depois tratar fora. Porque sempre vai precisar ser, queridos, de dentro para fora. Se a igreja for restaurada, se a igreja estiver convicta do seu papel, aí sim nós vamos atingir a todas as áreas da nossa nação. Sabe, nós vamos, Deus, Ele vai restaurar, mas quando primeiro começar primeiro em mim, precisa começar primeiro em mim. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, essa é a chave. Porque quando o Senhor fala a respeito do secreto, entra no secreto do teu quarto, fecha. O Senhor está dizendo, olha, vai começar primeiro ali no interior. Depois que acontece no interior, Ele vai tirar do quarto, vai levar para a sala. Ele vai tirar do quarto, vai levar para a mesa. Ele vai tirar do quarto, vai levar para todas as áreas de dentro da tua casa. E depois que sair da tua casa, Ele vai poder externar isso fora. Mas primeiro precisa começar dentro. E não tem jeito, eu só serei confrontado enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, enquanto líder, enquanto empreendedor, enquanto profissional. É no secreto que eu me deparo com as minhas misérias, com as minhas debilidades, e lá eu sou tratado, e lá eu sou curado, lá tem unguento para mim, lá tem correção para mim, lá tem voz profética para mim, lá tem um braço de amor para curar, para sarar, para quebrar as minhas cadeias e me colocar diante do modelo que é Ele para mim. É lá dentro. Essa é a ordem. Primeiro eu, porque o Senhor nunca vai fazer algo, irmãos, Ele sempre irá fazer algo primeiro em nós, para depois fazer através de nós. Primeiro tem que ser em mim. Primeiro eu, para depois ser através de mim. Ele está batendo a porta. É interessante na experiência do profeta Ezequiel, no capítulo 47, fala dessa realidade. Coloca aí Ezequiel 47, a partir do capítulo 1. Ele fala de uma realidade de dentro para fora. E ele diz:
Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado, é sempre do lado direito, viu? Da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado, irmãos? Tenha medo de dizer não. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão o cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, depois mais 1000, águas que me davam sobre os joelhos, depois mais 1000 e águas que me davam pelos lombos, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E ele disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Ei, era as águas que saíam de dentro do templo para fora. E depois que essas águas se avolumaram, elas entraram no Mar Morto e tornaram aquelas águas saudáveis. O Mar Morto está ficando saudável, você sabia disso? Essa profecia está se cumprindo. O Mar Morto está se soltando, se tornando saudáveis. Mas as águas saíam de dentro do templo para fora. Ei, as águas saem de dentro de você. É sempre de dentro para fora, amém? Se eu tenho um rio para fazer brotar de dentro de você, e o Senhor quer desentulhar esse poço que está tão entulhado, para fazer com que essas fontes elas possam jorrar. E isso só vai acontecer, meu irmão, se você entender que Ele quer curar você de dentro para fora, porque há um rio com águas purificadoras, saradoras, que se você permitir, Ele vai fazer jorrar de dentro de você. Então, queridos, nós precisamos entrar em águas mais profundas, nós precisamos entrar nesse lugar, abrir essa recâmara, deixar o rei, o noivo entrar, não apresentar as nossas desculpas, não apresentar as nossas justificativas. Eu quero lhe garantir, a sua vida não será mais a mesma. Eu vou repetir. Eu quero lhe garantir, a sua vida não será mais a mesma. Ouse
Ouse, acredite, ouse, saia do seu conforto, saia do seu descanso, saia das suas desculpas, saia das suas justificativas, saia dessa zona estéril, paralisada, saia dessa passividade mórbida, saia do morno, saia dessa situação e abra a porta. Saia da sua cama. Porque Ele está passando na tua casa. Ele está batendo no teu quarto. Ele não quer que você descanse apenas. Há tempo para descansar. Mas quando Ele estiver batendo, você tem que se levantar. Ele quer falar tanta coisa para você. Ele tem tanto para te falar, tanto para te revelar. Ele é aquele oleiro que toca em você. Ele não tem problema de sujar as suas mãos. O oleiro, ele não tem problema de sujar as mãos. Você está entendendo? Enquanto você não está querendo sujar os seus pés, o oleiro não tem problema de sujar as suas mãos com você, de botar a mão no barro, de fazer e de desfazer. Ele não tem esse problema. Deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer. Diz para Ele: Senhor, se o Senhor vier de novo, eu vou abrir a porta. E eu vou sair das minhas desculpas e justificativas, da minha zona de conforto. Eu vou sair. Não vamos colocar justificativas, irmãos. Às vezes colocamos tantas coisas. Olha, você tem ainda tanta oportunidade pela frente. Deus quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Há uma promessa de Deus. Há uma promessa de Deus. Eu estou numa expectativa enorme, irmãos, do que Deus vai fazer. Deus vai fazer, irmãos. Deus vai romper um avivamento sobre nós, irmãos. Olha, Deus vai tocar em vocês, jovens. Olha, vocês vão ser incendiados por Deus. Eu quero dizer aqui essa noite, o Senhor vai pegar vocês também. Vocês serão tições de fogo. O Senhor irá levantar uma geração incendiada, uma geração radical, estragada no Espírito de Deus. Vocês vão ser a geração que vai fazer diferença nesses últimos dias. Olha, você não imagina o que Deus vai fazer através de vocês. Eu quero dizer a vocês, nós estamos orando por vocês incansavelmente, e eu quero dizer que ninguém vai resistir ao que Deus está gerando. Ele vai gerar um útero novo sobre você, e eu quero dizer a você, você se levantará nesses dias como a geração mais incendiada da história da igreja, e Ele fará coisas extraordinárias. Olha, Deus irá realizar coisas tão tremendas que eu quero dizer a você, você não vai conseguir descansar mais em Deus, porque as madrugadas elas serão na presença dEle. Eu quero lhe dizer que o seu nome se tornará vigília, porque o Senhor estará batendo a tua porta, e essa porta será aberta, e você não será mais o mesmo. Irmãos,
Todos os avivamentos da história começaram com adolescentes e jovens. Todos eles. Meu Deus. Eu quero estar dizendo, você está incluso nesse propósito. Deus vai levantar os Filipes, os Gabriéis, as Alines, as Karens, as Bias, as Letícias, os Abnes, os Isaques. Deus vai fazer uma coisa tremenda. Ele vai cumprir a palavra dele. Nossos filhos profetizarão, os nossos jovens terão visões. Eita, meu Deus. Eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora. Mas enquanto isso, vamos abrir a porta. Vamos abrir a porta. Porque se continuarmos abrindo a porta, irmãos, nós vamos transformar essa nação. Essa nação será transformada por uma sede, por uma fome, por um derramar. E nada, e ninguém vai impedir. Porque agindo Deus, quem? Qual é o faraó que vai impedir? Quem é o incircunciso que vai impedir? Quem é o sistema que vai impedir? Quem impedirá? O Senhor vai pegar você. Você de cabeça branca. Se junte a mim. E vamos queimar. Você de cabeça branca, Pastor Chico. Você está no melhor momento da sua vida. Vocês aí, que já passaram os 40, os 50, eu quero dizer, a maioria dos homens de Deus começaram a ser usados nessa idade. Não vou nem falar no Noé, que era um menino de 600 anos de idade quando Deus começou a usar. Eu estou no melhor momento da minha vida. Eu vou dar o meu melhor, eu vou dar o meu tudo, eu vou dar aquilo que eu puder, vou me gastar e me deixar ser desgastado. Sabe por quê? Porque eu sei que esse é o melhor momento da história da igreja, esse é o melhor momento da igreja brasileira, e nós precisamos nos apropriar desse tempo, nós precisamos fazer essa leitura profética da forma correta, e queridos, apresse-nos, nós não podemos perder tempo, apressa-nos, Senhor. O noivo já saiu da sua recâmara, falta noivo abrir a sua porta. Ai, irmãos, ai, meu Deus. Não te contenta só com cheiro. Só com o cheiro da mirra nas tuas mãos. Te entrega a Ele completamente. Se entrega a Ele completamente. Todo. Pensamentos, os teus olhos, tua audição, os teus ouvidos, o teu coração, entrega a Ele tudo. Tenho tanta coisa para falar, não vai dar tempo. Se lembra das virgens? 5 prudentes,
que encheram suas lamparinas, e 5 não foram prudentes. E você sabe que qual foi o horário que o amigo do noivo gritou? Eis o noivo. Qual foi o horário? Qual foi o horário? Diga meia-noite. O melhor momento do sono. Você já está descalço, pés limpos. Para aqueles que são asseadozinhos, né? Porque aqueles que a gente vai olhar no lençol, aquele lençol amarelo. Pés limpos, sem vestimenta. Mas à meia-noite, eis o grito: eis o noivo. Eis o noivo. Meia-noite, irmãos, um momento de densas trevas. O momento da crise. O momento da escuridão. O momento do descanso. O momento que você está despreparado. Mas se tiver azeite na lamparina, você nunca vai estar despreparado. Deixa eu dizer uma coisa. O problema não é você estar dormindo quando o noivo chega. Sabe qual é o problema? É você permanecer dormindo depois que ele chega. Esse é o problema. É você continuar no mesmo lugar depois que ele está batendo. Depois que tem alguém aqui para dizer e para estar preparando o caminho do noivo, para uma voz que clama para dizer: olha, o noivo está chegando. Eu estou aqui hoje como o amigo do noivo, para despertar você, para dizer que o noivo está batendo a sua porta. O noivo está clamando por você para que você abra essa porta. O problema não é você estar dormindo, o problema é você permanecer dormindo depois que o noivo chegou. Não permaneça dormindo. Não permaneça no seu descanso. Se levante. Se você está sentindo o cheiro da mirra, é porque ele está perto. Corre para ele. E te entrega para ele. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo, sabe? Precisamos ser essa voz que clama, que prepara o caminho, quando Ele está nos chamando. Você sabe que não é isso aqui que tem valor. Não é a lamparina que tem valor. O que tem valor é o azeite. Porque a lamparina sem o azeite de nada serve. A lamparina qualquer pessoa pode te dar, mas o azeite só Ele pode te dar. Vamos ficar de pé. O meu amado está batendo na minha porta.
E Ele está dizendo: abre a porta. Abre a porta. Há uma voz, que é a voz do noivo. Ei, olha aqui para mim. Eu profetizo. Olha aqui para mim. Eu profetizo que você vai ser acordado com a voz do noivo te chamando. Ei, Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele vai dizer: amada minha, amado meu, eu estou aqui do lado de fora, me deixa entrar. Eu profetizo que essa voz vai te acordar. E você não vai dizer: mas Senhor, eu estou tão cansado. Mas Senhor, eu dormi tão pouco. Mas Senhor, a cama está tão gostosa. Mas Senhor, eu vou ter que sujar os meus pés. Eu vou ter que vestir a roupa de novo. Mas Ele está batendo a porta e dizendo: abre essa porta. Abre essa porta. Eu vim para estar com você. Eu vim por causa de você. Não deixa ele ir embora. Porque você pode ter a mesma experiência, de repente abrir a porta e olhar e ele não está mais lá. E você perdeu uma oportunidade de se jogar nos seus braços, de se render a Ele, de ter mais um encontro de amor ao seu lado. Ele quer te dizer como Ele te ama. Ele quer expressar, quer derramar os teus ungüentos, quer tocar em você, quer te sarar, quer te curar. Ele quer trazer o fogo para queimar sua lenha. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Coloca a tua vida diante dele. Agora. Te lança a Ele. Eu queria que você se lançasse diante dele nesse momento. Te imagina Ele se achegando agora. Te lança a Ele. Te derrama diante dele. Se dobre. Se dobre. Te enverga. Reconhece quem Ele é. Te ajoelha aos seus pés. Faz como essa mulher que nós cantamos, que se chegou diante dele para oferecer o seu alabastro, o seu nardo, o
que Ele tinha de mais precioso. O nosso amado está hoje aqui. Ele veio aqui. Vamos nos lançar diante dele. Oh Espírito Santo. Ah, Senhor. Estende as abas das suas vestes nesse lugar, Senhor. Seja a sua presença perceptível nesse lugar. Dê os sinais que você está aqui. Venha com a sua mirra. Venha com a sua mirra. Enche esse lugar com teu perfume. Nos atraia, Senhor. Nós também queremos te atrair. Nós também temos perfumes para te oferecer. Temos incenso para te oferecer, Senhor. Temos incenso para queimar diante de ti, Senhor. Queremos te ofertar o melhor dos nossos aromas, Senhor. Que esse cheiro também te atraia. Oh Espírito Santo, se mova aqui nesse lugar, Senhor. E nos tire, Senhor, dessa posição de religiosidade. Nos tira e nos leve às recâmaras da intimidade, Senhor. Tire as nossas túnicas e as nossas capas e nos ajude a estar despidos diante de Ti, Senhor. Mostrando-nos, nos mostrando para Ti. Sim, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Não nos deixa permanecer, Senhor. Muda hoje a nossa realidade. Arranque as nossas desculpas, Senhor. Os nossos argumentos de não estarmos diante de Ti, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz nos chamando. Ah, Senhor. Queremos ouvir a Sua voz nos chamando. Mesmo se for alta madrugada. Mesmo se estivermos cansados, fadigados. Nós queremos seguir o cheiro. Queremos seguir a Sua voz. Senhor, queremos estar rendidos, entregues na centralidade do Teu ser. Espírito Santo, Espírito Santo, vem aqui nesse lugar, Senhor. Venha mudar. Torna esse lugar hoje um vale de decisão. Um vale de decisão. Venhamos tomar decisões essa noite. Vem, Espírito. Gera arrependimento em nós.
trocamos os nossos argumentos por arrependimento. Nos arrependemos diante de Ti. Espírito de Deus, Espírito Santo, lança aos pés dele, te lança aos pés dele essa noite. Quebra o teu vaso hoje, essa noite. Oh, Espírito Santo, vem aqui, Espírito Santo, mais uma vez, mais uma vez.